Um debate sobre os resultados das autárquicas acabou em polémica. Marta Silva, do Chega, afirmou em direto que André Ventura é o melhor político do século e ainda mandou os colegas de painel não se rirem, garantindo que era a mais pura realidade. À mesa estavam também João Torres, do PS, Alexandre Poço, do PSD e Vasco Cardoso, do PCP, que reagiram com surpresa e até algum desconforto. Neste vídeo, mostramos o momento em que o ambiente aqueceu e o painel ficou em silêncio perante a confiança absoluta da representante do Chega. Marta Silva, apesar do crescimento do Chega em relação às últimas autárquicas, isso é indiscutível, e de conseguir também baralhar as contas nas maiorias que se podem fazer nas câmaras municipais, acabou por ganhar 3 câmaras, em vez de 30, como se chegou a apontar dentro do partido. Confirma-se que quando o candidato não é André Ventura, a implementação do Chega ainda é difícil de se fazer? Muito obrigada pela pergunta, muito boa noite, muito obrigada pelo convite e cumprimentar também os meus colegas de painel. Como disse, e bem, ao contrário do que outros comentadores e outros jornalistas têm feito ao longo deste dia, não houve nenhuma derrota do Chega. E vamos a factos, não é? Passámos de 19 vereadores para 137, isto é um aumento de 700%, e é preciso que isto fique bem claro. E em termos de número de votos efetivos, somos a terceira força política, e não a quarta, houve um aumento de 68% de votos. Nós passámos de 445 mil para quase 700 mil votos. Ao nível de câmaras é que estão mais abaixo. Sim, senhora. Agora, respondendo à sua questão, temos a sorte e o privilégio de termos como líder do Partido Chega o melhor político do século. E isso é ponto assente. Não se riam, porque é real. Isto não é discutível sequer. Agora, de facto, esta implantação... eu não interrompi, peço que não me interrompa. Esta implantação ao nível local é demasiado importante para o Chega se poder consolidar enquanto força política. E isso está a acontecer. Nós elegemos quase 2.000 autarcas em todo o país. Portanto, se isto não é um sucesso, não sei o que é que seja. Sim, o nível de presidências de Câmara que foram a jogo, e essa mensagem foi repetida às 308. É verdade que se falou em 30 câmaras, depois foi em 10. Nunca tivemos acesso a sondagens finas, não é? Portanto, eram os palpites ao sabor daquilo que se ia sentindo no terreno. Palpites? Porque, de facto, no terreno, e eu andei no terreno, fui candidata a uma Câmara Comunista, andei no terreno e senti que há um grande acolhimento muito diferente daquilo que aconteceu há 4 anos atrás, quando também concorreu uma Câmara de esquerda. E, portanto, há essa expectativa. Agora, não concorremos todos para ganhar. Concorremos todos para ganhar. Portanto, quanto mais maiores forem os nossos objetivos e mais maiores forem as nossas expectativas, mais rápido lá chegaremos. Portanto, nós não vamos desistir. Houve uma consolidação inquestionável do nosso posicionamento em termos de poder local, e é para continuar o nosso trabalho, que eu acho que está a ser muito bem feito. O estúdio parou. Marta Silva, do Chega, chamou André Ventura de o melhor político do século e avisou: não se riam, é a realidade. Alexandre Poço, tem sido levantada a questão desde ontem sobre o bipartidarismo, se acabou ou não, porque as legislativas pareciam indicar que sim, agora as autárquicas voltam à disputa mais próxima entre PSD e PS. Acha que nas presidenciais vai dar para tirar essa dúvida de vez? Bem, isso é uma eleição diferente, porque não é uma eleição partidária, ou seja, é uma eleição pessoal em que depois os partidos posicionam-se para escolher os candidatos que mais entendem que têm o perfil correto. Agora, é nessa perspectiva, eu não posso deixar de primeiro constatar o seguinte. Por exemplo, o João Torres é uma das personalidades mais conhecidas do Partido Socialista, um dirigente já bastante conhecido do Partido Socialista, e eu confesso que ainda não percebi a mensagem do Partido Socialista. Ainda esta noite, o PS faz aqui uma comunicação nas redes sociais, não sei se conseguem ver, mas se forem ao Instagram do Partido Socialista conseguem ver, em que faz a decomposição do resultado de câmaras entre o total nacional, câmaras em que foram coligadas e câmaras em que o PS foi coligado e que o PSD foi coligado, colocando aqui, penso eu, como hipótese, que parece que estão a festejar um segundo lugar, o que eu penso que é inédito na história da democracia portuguesa. Eu não chego às avaliações que faz do século, mas eu penso que é inédito na democracia portuguesa. Nós temos o Partido Socialista a festejar um segundo lugar. Ou então, há aqui algo que politicamente é mais relevante, que é se o Partido Socialista desmerece tanto as coligações, provavelmente está a assumir hoje que coligações como a de Alexandre Leitão em Lisboa e outras que o PS fez em alguns centros urbanos foram um verdadeiro desastre político, porque apresentam-se de uma forma ao eleitorado, hoje festejam o segundo lugar,
depois começam a bater nas coligações que fizeram. Eu confesso que tenho muita dificuldade em compreender. Eu tenho muita dificuldade em compreender. Nem ninguém em casa percebeu esse raciocínio. Mas é muito simples. Ou o Partido verei com Socialista, atenção o Partido Socialista festeja o segundo lugar que coloca nesta publicação nas suas redes sociais. Eu acho que ninguém em casa percebeu esse raciocínio. Mas eu não percebi. Deixa-me perguntar ao João Torres, então, diretamente, se acha que para o PS foi um erro em Lisboa Alexandra Leitão ter ido coligada com o Bloco de Esquerda e com o LIVRE. Em primeiro lugar, deixe-me que lhe diga o seguinte. Eu deixo a soberba para o Partido Chega e para o Partido Social Democrata. Nem sequer percebi esta avaliação que agora o Alexandre Poço fez. Penso que nem eu nem ninguém em casa. E, portanto, deixo essa soberba para a direita política do nosso país, para a direita e para a extrema-direita. Relativamente à questão que me coloca, o que quero dizer é que o Partido Socialista está confortável com todas as escolhas e opções políticas que tomou. Agora, há algo que eu acho que é legítimo nós reconhecermos. Sim. Havia um conjunto muito alargado de dirigentes político-partidários, de responsáveis político-partidários, até de alguns comentadores políticos, na sua total liberdade, que ontem gostavam de ter afirmado uma erosão muito grande do Partido Socialista. Uma espécie de relegação do Partido Socialista para um terceiro lugar ou para uma posição secundária na vida política portuguesa. E essa assunção, essa vontade por parte de muitos dirigentes político-partidários não se verificou e não se confirmou. Isso não significa... Não, eu acho que não foi um erro e acho que o Partido Socialista se sente confortável com as escolhas e opções que fez. E é normal, nós aceitamos os resultados que os habitantes de cada município e de cada freguesia atribuem a cada partido político. Nós somos democratas no Partido Socialista e depois, no dia a seguir, não estamos a jogar como se fôssemos crianças, a perceber quem é que ganhou e quem é que perdeu. Nós estamos disponíveis para trabalhar em prol do povo português. Estamos disponíveis. Isto não é um jogo de crianças. Essa conversa é uma conversa de enorme pequenez, de enorme infantilidade. O Partido Socialista não está a festejar um segundo lugar. Nós já reconhecemos, e eu já o reconheci, que o Partido Socialista perdeu câmaras em relação ao 2021. Não deixa de ser verdade que o contexto das últimas eleições legislativas era um contexto que despertava uma certa curiosidade sobre o número de votos que o Partido Socialista alcançaria na eleição de ontem. E, portanto, esses comentários de arrogância e de soberba que há pouco referi, acho que ficam mal a quem os profere, revelam um espírito democrático muito pequenino. Do socialista, essa dá quase uma Vamos ao Vasco. Alexandre Poço, do PSD, acusou o Partido Socialista de festejar um segundo lugar e de esconder o fracasso das suas coligações, especialmente em Lisboa. A resposta de João Torres, do PS, veio carregada de ironia e ataques à direita, chamando o PSD e o Chega de partidos cheios de soberba e infantilidade política. Um frente a frente cheio de provocações, risos e desconforto. Pouso também para lhe perguntar sobre o caso de... Para perguntar de Lisboa. Ia-lhe perguntar, porque João Ferreira tinha uma expectativa muito alta, desde os debates era com grande destaque. Tem muito interesse essa pergunta. Sim. E tem muito interesse este ping-pong aqui entre o PS e o PSD, que não se verificou, por exemplo, em Santiago do Cacém, em que ambos os partidos decidiram coligar-se numa suposta lista de cidadãos eleitores para tirar de lá a CDU. E a CDU, mesmo aumentando os votos, essa conjugação, um pouco no espírito do que foi aqui dito, não é? Contra uma Câmara Comunista, era preciso juntar todas as forças que fossem necessárias para tirar de lá essa dita Câmara Comunista. Pronto, subimos a votação, não foi suficiente. O PS e o PSD ganharam aquela Câmara Municipal. Vamos ter que continuar a trabalhar muito em Santiago do Cacém para conseguir recuperar aquela autarquia e não permitir aquilo que alguns hoje estão a festejar, que é a possibilidade dos grupos económicos, da especulação imobiliária, deitarem a mão definitivamente àquilo que as autarquias CDU durante muitos anos foram travando naqueles territórios, que foram travando naqueles territórios, como aliás o PS e o PSD nunca conseguiram travar, bem pelo contrário, foram agentes ativos nessa especulação imobiliária em muitas zonas do litoral do país. Mas sobre Lisboa, essa pergunta tem João muito Ferreira interesse. Acaba por ficar em quarto por 11 votos, que fica atrás do candidato do Chega. Foram 11 votos e com muita pena nossa não conseguimos eleger 2 vereadores. Mas quero dizer o seguinte. Apresentámos um projeto alternativo para a cidade de Lisboa e foi muito importante esse projeto alternativo ter sido sufragado e levado a eleições. E foi um projeto alternativo que, do ponto de vista da avaliação daquilo que são os principais problemas hoje de Lisboa, na mobilidade, nos transportes, na limpeza e higiene urbana, procurámos dar soluções que a gestão PS e PSD nos últimos 24 anos não conseguiu dar. Destruíram a capacidade operativa da Câmara relativamente à limpeza urbana.
com a descentralização para as freguesias. Retiraram dinheiro à Carris para meter em tudo e mais alguma coisa, no caso da Web Summit, com o acordo entre o PS e o PSD. Por que acha que não colou essa mensagem? O que eu acho é que nós tivemos muita gente a compreender, incluindo gente de outras áreas políticas. Aliás, o resultado da CDU reflete também isso, reflete gente de várias diferentes sensibilidades a convergirem com a CDU e que nos permitiram, perante uma chantagem que foi feita até ao último momento, em torno do voto útil, para que, como se a CDU tivesse quase que pedir desculpa por ter, o melhor candidato e ter o melhor programa e a melhor capacidade para gerir a cidade de Lisboa, quase que tínhamos que pedir desculpa por estar a concorrer à cidade de Lisboa. Não foi esse o entendimento de uma grande parte da população. Aliás, subimos o número de votos, tivemos mais de 25 mil votos na cidade de Lisboa e vamos contar com o João Ferreira, com os eleitos na Assembleia Municipal, com a Junta de Freguesia de Carnide, que se mantém na CDU, e com eleitos nas Assembleias de Freguesia, para uma intervenção que vai ser decisiva e marcante, desculpa, por uma intervenção que vai ser decisiva e marcante para fazer esse contraste com aquilo que é, no fundamental, uma política que nos últimos anos, e pergunto-se à população de Lisboa, praticamente os problemas da especulação imobiliária, os problemas dos transportes, da limpeza, não começaram com Moedas. Era mais do que tirar de lá o Carlos Moedas, como muitas vezes era colocado como sendo a única coisa, não, era preciso mudar aquela política na cidade de Lisboa. Agora ouvimos Isaltino Moraes a explicar que numa cidade como Lisboa, pelo menos 12 anos, o autarca deve ficar para conseguir mostrar alguma Isso depende sempre da vontade das populações. Vasco Cardoso, do PCP, não poupou críticas. Acusou PS e PSD de se unirem para afastar a CDU e entregar as autarquias à especulação imobiliária. Um ataque direto aos dois partidos. O Chega procurou algum tipo de ligação ou não conseguiu encontrar? Nós fomos sozinhos e mantemos assim. Muito bem. Mas deixe-me só dar aqui uma nota, porque ouvi falar aqui, ouvi críticas à higiene urbana. Eu gostava que o senhor do Partido Comunista, desculpe, não me recordo do nome, pudesse dar um passeio por câmaras que nunca foram de outra cor senão a comunista, para ver os níveis de higiene urbana. Olha, dou-lhe um exemplo, o Seixal, por exemplo. Voltando a coligações. Ora bem, fomos sozinhos a todas. E é assim que iremos fazer sempre. A Marta Silva foi candidata à Câmara do Seixal. Sabia que era uma Câmara muito difícil, 50 anos de comunismo. Mesmo assim fiquei em segundo lugar. Sim. Portanto, foi uma campanha onde dediquei muito trabalho, muita energia, eu e toda a equipa. E os resultados foram bastante satisfatórios. Elegemos 3 vereadores, a CDU ficou com 4, portanto, a cada 4 anos vai perdendo um vereador, portanto, está no caminho que deve estar. Deixe-me devolver-lhe a pergunta que fiz há pouco ao Alexandre Poço sobre o bipartidarismo, que ficou em dúvida, porque as legislativas podem ter indicado que terminou, tendo em conta que o Chega sobra a segundo lugar. Não me parece que tenha terminado, aliás, em 20% então, das autarquias. Será entre o PSD e o PS? Não me parece que tenha... desculpe. Parece-me que não tenha terminado o bipartidarismo, acabou. Portanto, e aliás, seremos decisivos em 25% das câmaras municipais. Portanto, não vai haver esse equilíbrio de forças assim tão fácil. O que lhe queria perguntar é se acha que as presidenciais podem, de alguma forma, apesar das candidaturas serem pessoais, embora apoiadas pelos partidos políticos, se podem ajudar a desfazer esta dúvida que se pode ter instalado entre estas duas eleições, se ainda se divide muito entre PS ou PSD? Está tripartido neste momento e nas presidenciais tudo indica que também haverá uma repartição em 3. O debate foi intenso do início ao fim. PS e PSD trocaram farpas sobre coligações e derrotas. O PCP atacou a especulação imobiliária e defendeu o seu papel no poder local. Mas quem incendiou o estúdio foi Marta Silva, do Chega, que afirmou sem hesitar: temos o melhor político do século à frente do nosso partido. Uma frase que deixou todos em silêncio e marcou o final explosivo desta análise do debate. O que achou deste debate? Deixe sua opinião nos comentários.